Pessoal, boa noite! Sejam muito bem-vindos! Esse é o nosso encontro para falar sobre a Lua Nova de Virgem, que é um dia muito especial, um dia muito poderoso na Kabbalah. Então, se você vai assistir essa gravação, é sobre isso que nós vamos falar. Vai valer cada segundo do seu tempo, tá aqui. A gente vai falar sobre coisas muito especiais, direcionar a nossa consciência, direcionar a nossa intenção para termos o melhor mês possível. Então eu vou colocar aqui, hoje a gente vai falar sobre a Lua Nova Kabbalah, Lua Nova de Virgem. E como todos os encontros de Lua Nova, a gente tem uma super convidada especial, que é a minha mãe, que é astróloga cabalística. Então, daqui a pouquinho ela vai entrar aqui e se juntar a nós. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Peraí, ainda não. Daqui a pouquinho ela deve estar chegando. Pra falar sobre o que a astrologia cabalística fala sobre essa lua nova, que é a lua nova de Virgem. A lua nova já entrou no dia 16, se eu não me engano, deixa eu só confirmar, é dia 16 de agosto, começou a lua nova de Virgem. Mas a gente tá fazendo a nossa live aqui hoje com vocês porque a gente não conseguiu fazer antes, não foi possível. Minha mãe vai se juntar a nós diretamente dos Estados Unidos, ela nem tá aqui, então ela tava com uma série de compromissos e a gente conseguiu vir aqui com vocês hoje. Então, aqui, pronto, ela chegou. Cadê? Bom, daqui a pouquinho ela deve entrar aí na tela que eu já dei uma... Aí, que bom! Olá! Noite. Oi, filha! Boa noite! Boa noite Olá. a todos que estão aqui chegando. Meu volume tá bom de voz? Tá ótimo. Ai, que bom, ótimo. Mãe, seja bem-vinda, que bom, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada Sempre pelo bom. convite. Sempre Muito bom, não, obrigada sempre pelo ótimo, na convite, é verdade. sempre uma honra. Que bom, que bom. Vai ser muito bom ouvir a sua perspectiva, né, da astrologia cabalística para esse mês de Elul. Eu estava falando para o pessoal antes de você chegar que esse mês ele é um mês muito importante dentro do calendário cabalístico e que a gente vai falar sobre como a gente pode aproveitar ao máximo, né, esse mês, certo? É isso aí. Bom, gente, para começar, eu combinei aqui com a minha mãe, a gente vai passar por algumas etapas aqui nessa live, tá? Fica aqui até o final, porque ao longo da live a gente vai falar sobre uma série de ferramentas que são poderosíssimas para o mês de Elul. Elul é o mês de Virgem, só que é o mês de Virgem em hebraico. Então, o mês de Elul tem uma série de ferramentas. Minha mãe vai falar sobre o mapa da lua nova deste ano. Então, ela vai falar o que está acontecendo no céu, o que a astrologia cabalística fala sobre esse mês, este ano, né? Porque cada ano o mapa tá de um jeito, né, mãe? Exatamente, é isso aí. Então, para a gente chegar lá, antes eu quero só, no início, falar com vocês um pouco sobre o porquê esse mês ele é um mês tão importante. Então, o mês de Elul, ele é muito importante na astrologia cabalística porque ele é um mês que precede a lua nova de Libra, que é o ano novo cabalístico, o ano novo espiritual. É um dos dias mais importantes do ano dentro do calendário astrológico. E essa lua nova de Libra, ela vai acontecer daqui a mais ou menos daqui a um mês, vamos colocar assim, dia 16 de setembro, que inclusive a gente vai ter um evento em São Paulo presencial, porque é um dia tão especial e tão importante que a gente decidiu se unir para fazer um evento presencial com uma série de palestras, meditações, experiências. Minha mãe vai participar também falando sobre a previsão astrológica para o ano inteiro. Então a gente vai ter uma série de coisas, né, mãe, no evento presencial. É isso aí, vai ser super especial e eu acho que todos os momentos que iniciam algum tipo de ciclo, quando a gente tem a possibilidade de se reunir, a energia que é gerada, né, por um grupo de pessoas tentando entender algo em comum, né, remando para
lugar. É muito poderoso, é muito precioso e eu tenho certeza que vai ser um evento muito especial, maravilhoso. Com certeza, gente. Então, assim, já saibam, tá? A gente já tem metade das vagas já estão preenchidas, né? Metade das inscrições já se esgotaram. A gente tem mais 50% das vagas para quem quer entrar. E se você quer entrar, não deixa para o último momento, porque se você quiser participar desse dia, que é um dos dias mais poderosos da Kabbalah, para plantar a consciência para o seu ano inteiro, para ressignificar coisas que talvez você precise em relação ao seu ano. A gente vai falar muito disso nesse mês, mas o dia da Lua Nova vai ser o dia onde a gente presencialmente vai conseguir fazer isso com uma série de dinâmicas, reflexões, meditações cabalísticas. Então vai ser um momento assim transformador, inspirador para a gente começar o nosso ano espiritual, ano novo espiritual, com todas as ferramentas possíveis, tá? Então, me mandem mensagem, tá? Como se inscrever, né? Porque eu falei, não... só não fazer essa informação, né? Me mandem uma mensagem no direct no final dessa live, tá? Quando acabar a live, só me manda assim, eu quero participar do Ano Novo Cabalístico. Eu retiro a alma, tá? Aí eu mando as informações para vocês no privado, fechado? Então, vamos lá. Esse mês, ele foi colocado exatamente o mês de Virgem, ele foi colocado exatamente antes da Lua Nova de Libra, que é o Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, exatamente para dar a oportunidade da gente olhar para a nossa vida nos detalhes, a gente refletir profundamente em relação a todas as áreas da nossa vida. Então, é um mês que nos dá essa energia extra, vamos dizer assim, para a gente olhar em detalhes para a nossa vida, revisar situações que a gente tenha vivido no nosso passado e que ficaram mal resolvidas. Pessoas que a gente talvez precisa perdoar, pessoas que a gente precisa pedir perdão, né? Coisas que você fala assim, putz, não agi como é o melhor. É um ano muito importante para a gente olhar sim para o nosso passado. Às vezes nós temos medo de olhar para situações, né, que a gente fez e que não foram assim as melhores, porque a gente fica com muito receio de ficar presos na culpa. Só que a verdade é que quando você não olha e não ressignifica, não limpa, isso sim é que te prende. Porque as atitudes que a gente tomou, que foram inconscientes, ferimos a nós mesmos, ferimos a outras pessoas, né? Não agimos com o nosso melhor. Essas atitudes, os cabalistas explicam que elas vão criando como uma camada espessa em volta de nós. E essa camada espessa, eu aprofundo mais isso nos estudos, nos cursos de Kabbalah, que chama-se clipar. Então, a gente vai criando uma clipar, ou seja, uma camada que não permite a gente se aproximar e receber mais das bênçãos que a gente tem, que o universo tem para compartilhar com a gente. Então, a consciência das nossas atitudes reativas e tal, e a limpeza disso é fundamental para que a gente possa abrir espaço no nosso recipiente, que é uma outra expressão muito cabalística, que é o que? Abrir espaço dentro de você para que mais luz possa entrar e permear a sua vida. Então, se eu não revisito coisas, e se eu não olho para as minhas atitudes, se eu não paro para pensar, será que eu estou agindo com o meu potencial ou não? Será que eu posso ser melhor nesse meu próximo ano? Se eu não faço isso, o que acontece? A gente vai ficando cheio dessas camadas, dessas clipot. Então, o mês de Elul, que é o mês de Virgem, traz para a gente uma grande oportunidade antes da Lua Nova, que é a Rosh Hashanah, traz essa oportunidade da gente expandir a nossa consciência e ressignificar essas coisas do passado, tá? Então, gente, a energia de Virgem, ela vai estar disponível nesses próximos 30 dias para ajudar a gente, então, a purificar. Então, é um processo que sim, diariamente, ao longo desses 30 dias, é importante a gente se observar muito. Aonde está o meu estado de consciência? Eu tenho pensamentos limitantes em relação a mim, em relação a outras pessoas? Não tenho. Né? Como que eu estou agindo? Como que pode ser melhor? É um momento para a gente fazer isso. É um convite que os cabalistas nos fazem. É um convite que esse mês nos traz. Então, existem duas letras que são as letras que regem esse mês. E primeiro, o planeta que controla o mês de Virgem é Mercúrio.
Minha mãe vai falar um pouco mais sobre os aspectos da astrologia daqui a pouquinho, tá? Mas só para embasar aqui para vocês. Todo início de mês, a gente estuda qual é a consciência daquele mês para entender o que, que a gente precisa, o que, que a gente pode fazer, quais são aquelas oportunidades que o mês traz para a gente e o que, que eu preciso fazer para plugar com essas oportunidades. Então, primeiro que o mês de Virgem, então, a gente já falou, ele tem toda essa energia. Agora, o planeta Mercúrio rege Virgem. E existem duas letras hebraicas, que são as letras que, primeiro, regem, né? Que criou Mercúrio, o universo é Reish. Então, Reish criou Mercúrio. E Reish significa cabeça. Lembra? Vocês me ouviram falando Rosh Hashanah? Então, Reish usa as mesmas letras hebraicas. Então, Reish significa a cabeça. Então, esse mês, na verdade, é a cabeça. Antes do ano novo ser criado, que é na lua nova de Libra, esse mês é o momento da criação. Então, sabe, antes de você levantar um prédio, você precisa projetar esse prédio, certo? Pensar em todas as coisas que, nossa, o que eu preciso fazer para dar certo a construção desse prédio? O prédio em si, vamos dizer assim, a gente vai poder usufruir dele durante todo o nosso ano. O dia que o prédio vai levantar é a lua nova do mês de Libra. Antes da gente subir esse prédio, vai ser esse mês de preparação. Então, no mês de preparação, o Reish é a cabeça. Então, o mês de Virgem é a consciência que a gente vai plantando, que a gente vai olhando para dentro, para realmente chegarmos prontos. Ninguém corre uma maratona sem antes ter se preparado, né? Uhum. Então, a gente precisa se preparar e essa preparação é no mês de Virgem. Quando uma pessoa se sente mal por uma coisa que ela fez, que ela falou, que ela deixou de falar, enfim, a gente quer reparar isso, né? A gente quer dar um passo para trás e resolver essas situações. Então, essa ideia, o que Reish faz, né? Cabeça do mês. Essa letra, ela carrega a oportunidade, ela nos dá a oportunidade de retornar para essas situações que a gente fez que foram equivocadas e ela nos dá ela traz essa reflexão de que nós somos conectados com o nosso Criador e que sempre é possível a gente corrigir os nossos erros. E o Yud, é a última coisa que eu vou falar antes da gente ouvir minha mãe. O Yud é a letra que criou o signo de Virgem. A constelação, né, mãe? De Virgem. Exato. E o Yud, ele é a 10ª letra do Aleph Bet, ou seja, do alfabeto hebraico. E Yud também é a menor letra. E o que isso pode ensinar pra gente, que é a menor letra? O desenho do Yud é como um pontinho. Depois a gente vai compartilhar com vocês as letras do mês, mas imagina, tá vendo meu dedo aqui? Imagina que ele tem esse formatinho assim. É uma letra pequenininha, é a menor letra do alfabeto e representa esse poder essencial, é esse ponto que conecta a gente com o Criador. Imagina que nós somos feitos de vários pontinhos. Então, é esse ponto inicial, esse ponto que conecta a gente com o Criador. Então, além de tudo, o Yud, ele parece como se fosse uma chama. Ele tem um formato que ele parece um ponto, ele também parece uma chama. E isso também tem um ensinamento para nós. Que se você observar uma chama, ela está sempre conectada com os mundos superiores, né? Ela está sempre para cima. Ela está sempre levando essa luz para cima. Uhum. Então, a letra Yud, ela também nos ajuda a nos lembrarmos de fazer essa nossa conexão espiritual com o Criador. Então, Reish ajuda a gente a se lembrar que nós sempre temos a oportunidade de fazer o nosso processo de correção, mesmo que a gente tenha feito equívocos no passado, é possível fazer esse processo de reconexão com o Criador. E o Yud conecta a gente com esse ponto, o ponto que cria tudo que existe, né? Então, a areia, tem um grão de areia e tem toda a areia de uma praia, por exemplo. É esse ponto que conecta a gente com a essência. Então, nesse mês, a gente tem essa capacidade de voltar para o início e de voltarmos para o início de maneira purificada. Só que a pergunta é como? E é exatamente isso que a gente vai entender na nossa live, a partir, né, com tudo que a gente já está falando e o que vai ser dito a partir de agora. Como fazer essa conexão?
Como que a gente faz esse processo de purificação, que a gente volta para a nossa essência? O mês de Virgem é esse convite para essa reflexão, para voltar para a essência, para voltar para a nossa pureza. Então, mãe, fala pra gente, né? Pra quem tá chegando agora, tá? Pessoal, tem muita gente nova no meu Instagram. A minha mãe é astróloga cabalística. Então, talvez alguns de vocês ainda não a conheçam, mas vocês estão aqui, vocês vão conhecer agora um pouquinho do que ela fala, né? Toda a perspectiva cabalística da astrologia. Se você ainda não segue ela, sigam, tá? E minha mãe também faz mapa astral cabalístico. Então, eu deixo aqui o convite para ela compartilhar com a gente as características do mês de Virgem. Muito bem. Bom, boa noite. Que alegria estar com todos vocês aqui. E eu vou aproveitar o gancho da Yael quando ela fala do Yud, que é uma letra tão pequenina. E por que será que essa letra tão pequena criou a energia na verdade, criou a constelação inteira de Virgem, que representa uma energia que a gente conhece como um signo, né? Um signo de Virgem. E esse ponto muito pequeno, ele também lembra que nós somos muito pequenos, né? E que tudo acontece nos detalhes, mas que ao mesmo tempo em que nós somos pequenos, nós somos gigantes. Porque nós somos pequenos, mas tem essa chama que está o tempo inteiro, como se fosse uma ânsia da nossa alma, da gente voltar para um lugar já conhecido, que é a união completa, né, como seres divinos que somos em essência, com essa energia do Criador, com essa energia maior do que nós mesmos. Então, o Virgem, ele representa muito essa dualidade, né, do pequeno e também o nosso empenho, o nosso esforço de ir acima do pequeno. E falando disso, por isso que virginianos são tão detalhistas, né? Se você é virginiano ou se você tem a representação desse signo bem posicionado, ou seja, se você tem alguns planetas em Virgem no mapa e você tem essa energia mais forte, ou mesmo que não, né? Todos nós estaremos recebendo a influência de Virgem ao longo desse mês. Então é importante a gente ficar muito atento, porque a nossa tendência é que a gente fique mais preso nos detalhes. Mas o que a gente precisa se empenhar para fazer é para a gente subir com essa chama do Yud, né? Dessa energia que leva para cima. Porque quando a gente fica muito preso só nos detalhes, a gente acaba perdendo muito do que está acontecendo no entorno. Então, o detalhismo de virginianos, ele é maravilhoso, né? Torna os virginianos, assim, trabalhadores incríveis. Porque eles são tão apegados a um perfeccionismo, a uma ideia de um formato ideal para tudo que existe, que eles são pessoas assim que basta você entregar na mão de um virginiano qualquer tarefa, que ele vai se empenhar assim com toda a sua alma, né? Vai fazer de tudo para entregar o melhor possível, né? Então, isso é uma das características bem marcantes de Virgem. E todos nós vamos estar sob essa influência. Então, é muito provável que a gente também esteja mais apegado aos detalhes, mais atento a coisas que, de modo geral, às vezes a gente deixa passar batido, né? Passam desapercebidas por nós e a gente vai estar mais focado. Então, como usar isso de uma maneira positiva e a nosso favor? É justamente, a gente pode se comprometer mais com as coisas, a gente pode... enfim, pegar situações desafiadoras que às vezes a gente não consegue entender direito por que aquilo acontece, parar e refletir, né? Olhar para os detalhes, olhar para as vírgulas e para os pontos, para todos os meandros de qualquer situação. Isso vai ajudar a gente, já que a gente já está recebendo essa energia mais detalhista, a perceber coisas que normalmente a gente não percebe. Tá? Virgem também está muito conectado com a Terra, com o planeta Terra. E quando a gente pensa na Terra, né, ela é perfeita. Se hoje a gente vê imperfeições no nosso planeta, nada mais é do que o mau uso de nós, né, da humanidade, enfim, desse planeta tão perfeito, tão puro, que acolhe a gente desde sempre, sem pedir absolutamente nada em troca, né? A Terra simplesmente está aqui. E ela representa, assim, esse estado de pureza. E Virgem, ele está ligado justamente com esse estado de pureza. É como se Virgem tivesse no seu próprio DNA, né,
essa concepção de que existe um lugar puro, que existe um lugar verdadeiramente perfeito. E de fato existe, só que a gente não experimenta essa perfeição aqui no mundo físico. A gente acaba vivendo um mundo de muito caos, porque nós somos dotados do livre-arbítrio e muitas vezes a gente não usa esse livre-arbítrio que a gente tem da melhor maneira e a gente acaba causando uma série de confusão e de caos e de bagunça e que acaba refletindo, né, toda essa confusão nossa interna, ela reflete no planeta. Como a gente muitas vezes não cuida da gente com todo o amor que a gente poderia, a gente também, consequentemente, não cuida da mesma forma do nosso planeta. Mas o planeta em si, ele é perfeito, ele é puro. Então, é essa perfeição que está no DNA do virginiano que ele busca constantemente. E isso pode ser extremamente frustrante, porque aqui a gente não vai encontrar isso, né? A gente experimenta essa vida do jeito que ela é, com todo esse caos. Existe um propósito para isso, né? Tá dentro da nossa história evolutiva pessoal e também como humanidade, né? Também como seres coletivos, isso faz parte da nossa jornada, né, de alma aqui nesse planeta. Você quer Ô, falar mãe, alguma coisa? porque eu tava ouvindo você e eu pensei numa outra coisa, né? Como realmente os ensinamentos da Kabbalah, eles são tão profundos e tão especiais, eu sou apaixonada, né? E uma das coisas que eu já ouvi, que eu já estudei antes e que você falando eu me lembrei, é o quanto é poderoso. Inclusive essa visão essa visão perfeita que o virginiano consegue ter, isso é o que nos ajuda a nos prepararmos para o próximo ano também, por outro lado, né? Sim, Então, é desafiador por um lado, porque no mês de Virgem, eu sei que você já falou isso, mas para avisar, né, pessoal, independente de se você seja do signo de Virgem ou não, os cabalistas explicam que esse mês ele tem uma influência em todos nós. Então, todo mundo fica um pouquinho mais virginiano. E aí, qual é o lado positivo? A gente enxergando a perfeição, nós podemos mirar para aquilo que a gente pode se tornar um pouco mais, né, nesse próximo ano. Então, esse mês ele é perfeito também para o início do ano novo cabalístico, que é a lua nova de Libra, também por isso, né? sim, com certeza. E é interessante, né, que todo esse processo dessa busca interna do virginiano pela perfeição realmente coloca ele num estado de muita tensão interna. Então, externamente, quando você olha para um virginiano, normalmente ele representa uma pessoa calma, tranquila, muito ponderada, né? Que tem uma capacidade de perceber muitas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e direcionar, de achar soluções aonde ninguém está encontrando uma saída. O virginiano, ele cirurgicamente consegue achar uma solução, uma saída. Então, eles têm essa capacidade, né, assim, bastante precisa mesmo, de encontrar esses resultados onde ninguém está vendo nada, né? E ao mesmo tempo, essa busca pela perfeição traz muita tensão interna, né? Ele está em constante autocobrança. Ele está sempre buscando que ele seja perfeito, né? E naturalmente essa autocobrança ela vai acabar espalhando, vai acabar espirrando nas outras pessoas, porque não tem como a gente ser com o outro aquilo que a gente não é com a gente mesmo, ainda que a gente não perceba com tanta clareza, mas a gente só vai se comportar com as outras pessoas a partir do nosso mundo interno, de tudo aquilo que a gente, enfim, acredita, sente e percebe. Então, quando a gente, né, se cobra muito, né, e esse mês a gente vai estar mais propenso a isso, naturalmente a gente vai cobrar mais as outras pessoas, né? Eu julgo muito a mim, eu busco essa perfeição, e aí às vezes, né, o virginiano acaba também julgando as outras pessoas, sendo bastante crítico, apenas como um reflexo do seu próprio mundo interno. E aí é um ponto importante de atenção, porque às vezes o virginiano ele fica tão focado num erro que alguém cometeu com ele, que ele define a pessoa pelo erro. E é difícil, às vezes, dar uma segunda chance, né? Ele já taxa aquela pessoa e pronto. Então, é algo, é claro, assim, também uma coisa importante que eu queria falar, né? Quando eu falo de um signo, como eu falo todos os meses junto com a Yael,
a gente nunca pode pensar só no signo puramente. Existe toda uma influência, né? O mapa natal de cada um de nós, né? Vai ter uma lua, vai ter o ascendente, o nosso sol, né? Para quem tem o sol em Virgem, esse sol está numa determinada casa astrológica, ele vai ter toda uma conversa com os outros planetas do mapa. Então, a forma como cada virginiano se comporta, ela vai ser única. Eu estou aqui fazendo, na verdade, estou traçando um perfil geral da energia de Virgem, tá bom? Então, é possível que vocês, virginianos que estão aqui, se identifiquem mais com algumas coisas do que outras. E isso é muito natural, porque o mapa, ele nunca pode ser definido só pelo Sol, né? Seria uma forma muito pobre de a gente olhar para o mapa, pensar só no signo solar, tá bom? E aí, junto com tudo isso, né? Acho que um dos maiores desafios do virginiano ao invés dele olhar para a árvore, é ele olhar para a floresta, né? Porque a tendência é estar no meio de uma belíssima floresta com árvores maravilhosas e ficar focando só naquela árvore. Então, a gente fala que enxergar a figura completa, tá? Olhar para os detalhes é super importante, mas é lembrar da energia do Yud, que é a letra hebraica que criou a constelação de Virgem e que ela fala justamente do pequeno e de ir para cima. A gente está nos dois lugares, de ver os detalhes e entender de que forma que o detalhe vai me ajudar a expandir a minha consciência e ir para um lugar maior, né? Me levar para um lugar onde eu consiga sair da pequenez de um pensamento às vezes muito limitado, muito estreito, e ir para um lugar onde eu consigo enxergar esse mundo como um lugar expandido, onde a gente consegue entender que a gente é um com o Criador, porque o Yud fala muito disso, né? Que somos um com o Criador. Em essência somos, porque todos nós temos uma centelha do Criador dentro de nós. Então, sob essa perspectiva, a gente nunca esteve separados do Criador, né? É só uma percepção nossa que o mundo físico acaba trazendo, tá? Aliás, esse é um outro aspecto importante do Yud e desse mês, porque, assim, pessoal, tem gente que tá chegando aqui, que tá começando a estudar a Kabbalah agora, tem gente que já estuda há mais tempo, então, pra gente ficar na mesma página, todo mês tem uma influência de duas letras que criaram o planeta que rege o signo e o signo, né? Então, o Yud tem uma outra coisa muito especial desse mês, e tem o Reish e o Yud, né? E o Yud, como minha mãe estava falando, né? Nós nunca estivemos separados do Criador. Nós sempre fomos um com o Criador. Então, essa lembrança é uma lembrança fundamental no mês de Virgem, que é um mês que, como minha mãe também estava falando aqui, nós vamos ficar mais, né, perfeccionistas, né? Olhando mais para os detalhes, nos criticando mais as outras pessoas. E é fundamental a gente se lembrar constantemente ao longo desse mês que a gente tem uma força, que é a força mais importante de todas, que é essa conexão com o Yud, né? Ela é representada pelo Yud, mas temos essa centelha do Criador. E ela é uma centelha que é acima dos nossos erros, ela é acima dos nossos equívocos, das coisas imperfeitas. Então, acima de tudo aquilo que está teoricamente quebrado e que a gente vê meio quebrado nesse mundo, né? As nossas, às vezes, atitudes, situações que a gente passa, acima de tudo isso existe a nossa conexão de sermos um só com o Criador. E essa é a realidade. É que aqui nesse mundo a gente vive nesse estado, muitas vezes, adormecidos. Então a gente passa uma vida inteira, né? Às vezes sem ter um despertar de consciência. Às vezes podemos passar assim, muito tempo realmente nesse lugar. E aí eu vou só tomar esse gancho para falar com todo mundo que está aqui o seguinte: amanhã a gente começa as lives da Semana dos Segredos da Kabbalah. E vocês vão ter 3 aulas comigo ao vivo, que vão acontecer na segunda, na quarta e na sexta, onde eu vou revelar para vocês 4 grandes segredos, são os 4 maiores segredos da Kabbalah, para você criar uma vida de amor, satisfação e plenitude. Então, se você, nesse mês, esse é um dos melhores meses que a gente pode escolher para começar a estudar Kabbalah, porque você vai nesse lugar, né, nessa consciência de aprofundar a sua visão sobre você, sobre o mundo, sobre o que é possível para você, sobre o que você pode alcançar
a Kabbalah, ela compartilha segredos, ensinamentos muito poderosos para esse nosso autoconhecimento. Então, a gente vai amanhã começar as lives, né? Então, a gente tem 3 lives gratuitas. E se você ainda não está inscrito, no final dessa live, você também pode ir no link da minha bio e vocês podem participar desse evento, tá? Tem alguns alunos meus aqui que estão mandando mensagem, inclusive no chat, né? Que, enfim, a Kabbalah é maravilhosa. Venham para essas 3 lives que com certeza vai valer muito a pena para quem está começando os seus estudos. Então, Mã, o que mais? Desculpa te cortar, mas eu queria... Não, imagina, fez bem, foi um gancho ótimo. A gente está falando de Kabbalah e nada como falar sobre as aulas que vão acontecer agora. Realmente é uma oportunidade maravilhosa nesse mês de, né, começar a mergulhar nesses assuntos tão profundos e que trazem para a gente tanta clareza e uma percepção de mundo tão diferente, tão libertadora, né? Bom, outra coisa interessante, sim, para a gente ficar atento durante esse mês, já que estaremos todos sobre a influência de Virgem, já já vou falar sobre o mapa do mês, porque torna essas características de Virgem um pouco diferentes, porque a cada ano a gente tem um mapa da lua nova daquele mês, então já já a gente vai olhar para isso, mas ainda falando assim de uma forma mais geral, né? Virgem precisa tomar bastante atenção para não ficar apegado com coisas do passado, porque eles costumam se apegar, né? Por causa desse criticismo que existe com eles mesmos, eles ficam repassando situações na mente. Então, por que eu falei aquilo? Por que eu não falei aquilo? Por que eu fiz desse jeito, mas não fiz do outro? E fica ali, né? E Mercúrio sendo um planeta extremamente veloz, né? Ele é o regente do signo de Virgem, assim como é de Gêmeos também. Mercúrio, ele representa o quê? Os nossos pensamentos, a forma como a gente processa as coisas na nossa mente. Então, a mente de Virgem, ela é rápida, ela é extremamente acelerada e ela é muito focada em buscar os detalhes. E como é impossível a gente agir de uma forma perfeita nesse mundo imperfeito, é claro que o virginiano vai se cobrar, vai achar que não fez o melhor, que devia ter falado diferente, que devia ter feito diferente, que devia feito... enfim, é difícil ele chegar num lugar de satisfação e de plenitude com ele mesmo, né? E por isso que ele fica tão preso nesse passado. Desde coisas recentes, né? Desde o que ele falou hoje de manhã, até o que ele falou, deixou de falar semana passada, mês passado, há 2 anos, há 10 anos, há 20 anos. E ao mesmo tempo, isso que é a beleza da gente entender melhor a astrologia e sobre essa perspectiva da Cabala, que é tão profunda, é que no mesmo lugar que existe essa característica que pode ser extremamente aprisionadora, né? Ela também ajuda a gente nesse mês de Elu, que a gente justamente tem que voltar para o passado, né? Então, como a Yael falou agora há pouco, né, sobre Techuvá, Techuvá é um processo que a gente faz intencionalmente de voltar nas situações do passado, da gente relembrar coisas que aconteceram lá atrás, que a gente gostaria de ter feito e não fez, que a gente falou e não deveria ter falado, ou que a gente agiu de uma forma que a gente sabe que a gente causou uma mágoa em alguém, e a gente não consegue se libertar disso. Falando disso, né? Porque eu tô aqui nos Estados Unidos e minha sobrinha, ela fala português com inglês, e às vezes ela fala umas coisas um pouco diferentes. Uma das coisas que ela fala é disso, por isso que eu falei disso. Ai, ai. E essa capacidade, então, de Virgem, de voltar no passado, é justamente o que vai tornar esse mês possível para a gente fazer o processo de Techuvá. Porque não seria no mês de Câncer, não seria no mês de Libra, não seria em nenhum outro mês que a gente poderia se preparar para o Ano Novo Cabalístico, senão esse. Porque o que vai definindo as aberturas, né, aos momentos de poder, os dias de poder que acontecem ao longo do ano, não é porque alguém resolveu, né? Eu quero que esse seja o Ano Novo Cabalístico, mas é graças à energia que o universo derrama e que influencia todos nós, que a gente vai definindo quais são, né, esses dias de poder. Então, esse é um mês extremamente poderoso, graças a esse detalhismo de Virgem, que vai permitir que a gente volte, então, no passado, e que a gente dê um novo significado, que a gente possa olhar para o que aconteceu lá com um outro olhar, para a gente poder ver
tudo que a gente se transformou graças ao que aconteceu lá atrás. Que nós hoje somos pessoas diferentes, provavelmente por causa de muitas coisas que aconteceram no passado, né? E também a gente pode pedir, né, para o universo, de novo, a letra Yud, que conecta a gente através da chama, né, com o Criador, pedir para o Criador para oferecer para a gente oportunidades de viver situações parecidas com essas que a gente tem algum tipo de mágoa, enfim, coisas do passado e que a gente não ajuda da melhor maneira e que a gente possa experimentar algo parecido novamente agora, que a gente tenha a oportunidade com uma nova cabeça, com uma nova perspectiva, agir de um jeito diferente, tá? Então, acho que eu por aqui vou parando de falar de Virgem, porque eu quero falar daqui a pouquinho do mapa, porque tudo isso vai ganhar um tom diferente com base no mapa da Lua Nova deste ano. Então, vou passar a palavra de volta para a Yael. Só um detalhe, né, Inês, estava falando de novo, a gente está falando de letra hebraica, e aí, talvez alguns de vocês que estão chegando aqui, que estão começando isso da Kabbalah, estão se perguntando, né, tá, mas e o que tem a ver com a gente? O que a gente pode fazer com isso? Então, o que eu explico muito para os meus alunos, e também nos cursos até o pessoal, vamos avançando juntos, né, nos estudos, as letras hebraicas, de acordo com os cabalistas, a palavra hebraico, em hebraico, é ivrit. E ivrit tem a mesma, ela vem da mesma raiz da palavra lehavir, que significa transferir. Então, na verdade, o que isso ensina pra gente? Parece confuso, mas é super simples, tá? No hebraico, quando as palavras têm ou o mesmo valor numérico ou as mesmas letras, isso traz um ensinamento espiritual para nós. E aí, qual é o ensinamento espiritual? As duas palavras vêm da mesma raiz, ou seja, as mesmas letras. Então, o hebraico, ele é uma língua para transferir sabedoria espiritual. Então, todos os nossos estudos, né, quando a gente vai estudar, eu vou falar mais disso, gente, na Semana Segredos da Kabbalah, né, o que é a Kabbalah, o que são esses estudos, né, da onde vem, mas vou falar de tudo isso amanhã, tá bom? Na live da Segredos da Kabbalah. Mas eu quero que vocês entendam que as letras hebraicas, elas fazem muito parte dos estudos da Kabbalah, porque a gente usa essas letras como uma forma de um mantra, vamos dizer, em alguns momentos, né? Então, você pode olhar para a letra Yud, olhar para a letra Reish, fechar os seus olhos e se conectar com essa energia, voltar no passado, de se reconectar com o seu estado puro de consciência. Só de olhar para as letras, fechar os seus olhos, você pode visualizar que essas letras elas estão transmitindo uma consciência para você, estão elevando a sua consciência, né? Então, a letra, a sua consciência, olhando para as letras, meditando isso, vai ajudando a gente a se purificar. Então, isso é uma ferramenta cabalística, tá? Só para vocês entenderem o que fazer com essas letras. E no final da live, vamos compartilhar depois com vocês no nosso. Minha mãe também vai compartilhar e eu também. As letras, para que vocês possam fazer isso. Aí vocês dão um print na tela, salva o post que a gente vai fazer, para vocês poderem usar ao longo do mês, tá? E completando o que a Yael falou a respeito das letras, as letras, na verdade, elas representam energias, né? Assim como uma nota musical representa um som, mas ela não é o som, né? A letra representa uma energia. Então, quando a gente fala que a letra Yud criou a constelação de Virgem, como a gente falou aqui agora há pouquinho, não é a letra em si, mas é a energia que está por trás dessa letra. O Yud só está representando essa energia. Então, o alfabeto hebraico, né, as 22 letras, elas representam 22 energias que foram criadoras desse universo como um todo. Então, a gente está falando de forças criadoras, que são forças, claro, do Criador, tá bom? Exato. E o Reish é a mesma coisa. Quando a gente fala que o Reish criou o planeta Mercúrio, a gente está falando de uma força da criação que criou esse planeta, tá bom? Então, quando a gente se conecta com as letras visualmente, a gente está se conectando, na verdade, com a energia que está por trás, a partir da nossa consciência, obviamente, da nossa intenção. Então, a gente se conecta com essas forças criadoras super potentes
E olhar para as forças que criaram a constelação do mês e o planeta do mês fazem com que a gente ganhe um controle maior interno, emocional, que a gente tenha um equilíbrio maior. É como se as maçãs que estão bagunçadas, né, elas fossem se acomodando e a gente pudesse, com isso, fluir melhor ao longo daquele mês, né? Uhum. Muito bom. Então, gente, seguinte, existem 3 grandes ferramentas para o mês de Elul, que são, eu vou falar 3 palavras em hebraico, eu vou explicar, tá bom? Primeira grande ferramenta, Teshuvá. Segunda, Tefilá. Terceira, Tzedaká. Isso é assim, literalmente são 3 ferramentas internas de consciência que a gente pode usar ao longo de todo o nosso mês para a gente se preparar para o ano novo espiritual cabalístico, que é a Lua Nova de Libra, tá? Que vai estar todo mundo em São Paulo para fazer o evento presencial, certo? Então, quais são e o que a gente tem que fazer? Primeiro, Teshuvá. O que é o Teshuvá? Então, a primeira coisa, Teshuvá é a maneira da gente voltar para o passado e corrigir certos comportamentos. Então, é realmente esse momento de fazer Teshuvá, de olhar durante todo o nosso mês para situações que você fez na sua vida. Se você nunca fez Teshuvá, por exemplo, você precisa olhar para a sua vida como um todo, muito provavelmente. Né? Ah, foi só no passado. Não, faz Teshuvá, talvez há 5 anos atrás você fez alguma coisa e você nunca mais parou para pensar na sua atitude, foi uma atitude que não foi muito positiva, né, em relação a outras pessoas, em relação a alguém, talvez até em relação a você. Vou te fazer uma pergunta, tá? Se você, por exemplo, tem se sentido inseguro, insegura, se você tem se colocado para baixo, sua autoconfiança está reduzida nos últimos tempos, se você tem se questionado muito se as coisas que você deseja vão acontecer ou não, né? Será que um dia eu vou conseguir? Parece, sabe, se você está num desânimo, eu vou te perguntar uma coisa. Quando foi que esse desânimo começou? Quando foi que você deixou de acreditar em si? Quando foi que a sua autoconfiança foi estremecida e você começou a não acreditar mais em si, não confiar mais no seu potencial? Quando foi que isso aconteceu? Porque o que acontece? Certas situações que você viveu no seu passado podem ter, você conscientemente ou não, elas podem ter na sua mente, elas podem ter definido você. E se você se permitiu ser definido por certas coisas do seu passado, elas podem ter acontecido há 10 anos atrás. Se você não volta e se você não ressignifica isso, dá uma nova visão sobre o que aconteceu. Você não começa a trazer verdade sobre você. Antes você pensava, ah, não, olha só, você teve um relacionamento que estava numa relação e a pessoa que estava com você terminou com você, você se sentiu rejeitado. A partir daquele momento você começou a falar, eu não dou certo pra relacionamento, porque eu faço as coisas erradas, as pessoas deixam de gostar de mim, né? Em algum ponto eu vou ser rejeitado, vou ser rejeitada. Então, naquele momento você deu uma definição por um evento que aconteceu. E se você não ressignifica, você não olha e fala assim, isso já passou. Sim, eu posso ser feliz no amor. Sim, eu posso encontrar alguém. Sim, eu posso refazer a minha área amorosa. Se você não faz isso, você vai ficar preso lá. Techuvá é você voltar em situações, naquele momento em que a sua consciência teve uma queda. E que momento foi esse? O que você começou a acreditar? O que você deixou de acreditar? O que você fez que se machucou, machucou alguém? O que você teria feito de diferente? E aí, precisa pedir perdão para si, para o outro? Né? Precisa perdoar alguém? Esse mês é fundamental a gente olhar para isso. Então, é voltar no passado e corrigir comportamentos, corrigir pensamentos, corrigir sentimentos que a gente não se orgulha que a gente teve, ou que a gente acha que não foi bom para nós, para outras pessoas. Então, é refletir, esse mês é pedir desculpas, é criar novos acordos de uma nova maneira de agir. É fundamental isso esse mês. Uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de sentir como você quer se sentir, quem você quer ser. Esse ano, gente, tem um mês. O ano que vem está começando, daqui a um mês. Lua Nova de Libra é o próximo ano. Quais são as sementes que você vai plantar nesse mês? Tá? A virada de chave vai ser na Lua Nova de Libra. Vai ser o Retiro Alma, o Rosh Hashanah, o momento que a gente vai entrar presencialmente em São Paulo para fazer uma série de
transformações na prática. Agora, não adianta querer correr a maratona sem se preparar. Esse mês é um mês para se preparar. Então, Techuvá é esse olhar para dentro, sim, é corrigir, é pedir desculpa, é perdoar. Aí não dá para pedir desculpa, não dá mesmo. Eu já pedi desculpa, a pessoa não me perdoou. Você já pediu uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Peça mais de uma vez. A gente precisa ter humildade, trabalhar essa humildade no nosso coração para realmente transformar, para ressignificar, tá? E o mais importante a partir desse processo de techuvá, é agir diferente. Não ser mais a mesma pessoa que criou aquele erro, né? Aquele equívoco que a gente teve. Ser uma pessoa diferente. Ferramenta número 1, techuvá. Ferramenta número 2, tefilá. O que é tefilá? Tefilá é reza, é oração, é conexão, é meditação. Você pode rezar do jeito que você quiser. Tendo uma religião, não tendo uma religião. Dentro da Kabbalah, esse mês é muito importante a gente meditar em despertar o desejo dos desejos. O que é isso? É despertar no nosso coração e a gente medita e pede, Criador, desperta no meu coração o desejo de me reconectar com o meu estado puro. Gente, essa é a oração. Aí a Elma não tem letra hebraica, não tem frase, nananã. Gente, é isso, tá? Se eu pudesse deixar uma reflexão sobre tefilá, o desejo dos desejos. Isso é ensinamento cabalístico. É fechar os seus olhos, é rezar, é pedir, Criador, desperta no meu coração o desejo mais elevado, o maior desejo, o desejo dos desejos de me reconectar com o meu estado puro de consciência. Porque esse mês, se você medita por isso todos os dias, você reza por isso todos os dias, o nosso coração, ele vai sendo purificado. Não é... E é incrível isso, né? Porque não é sendo purificado por nós, mas o seu desejo de despertar esse desejo traz para que o Criador vá purificando o nosso coração, a nossa mente, os nossos desejos, as nossas atitudes, para a gente voltar para esse estado puro, tá? Outra coisa sobre tefilá, Elul, que é o mês de Virgem, é um momento antes da criação, que nem a gente estava falando. Então, o Criador, ele estava desenhando todos os detalhes de quem e de como nós seríamos. Esse mês que precede a lua nova. Então, esse é um mês para a gente pensar exatamente nisso, né? Nesse estado perfeito, nesse estado de potencial. Nossa, como é que é esse estado puro? Como eu ajo se eu não tivesse medos, se eu não tivesse insegurança, se eu não tivesse raiva, se eu não tivesse rancor, se eu não tivesse com medo, se eu não tivesse em melancolia, se eu não tivesse preso nas tristezas, ou se eu não acreditasse que eu não sou bom o suficiente, o que eu faria? Gente, espero que vocês estejam anotando isso, tá? E se você não tiver, depois assiste essa live de novo e anota. Porque isso é para o mês inteiro, isso é para plantar a semente do seu próximo ano. Então, assim, quem eu seria se eu não tivesse nenhum tipo de limitação? Se nada limitasse a minha vida, quem eu seria? Como eu viveria? Como eu agiria? Tá? Então, esse mês é para a gente desenhar com o Criador. O Criador me mostra qual é o meu potencial. O que eu posso fazer no ano que vem? Quem eu posso ser nesse próximo ano? Quantas pessoas eu posso ajudar? O que eu vou fazer? Como eu vou tocar o coração de cada um que vai cruzar o meu caminho no próximo ano? Quem você quer ser? Nós precisamos pensar sobre isso, tá? Porque o pensamento é esse desenhar o nosso eu do amanhã que vai ajudar você a projetar esse eu e se aproximar dele. A Kabbalah é sobre nos ativarmos o nosso super-humano em potencial. Eu falo isso para os meus alunos, curso atrás de curso, live atrás de live. Se você está chegando, você vai me ouvir muito falando disso. É despertar esse super-humano que existe em potencial dentro de nós, tá? A terceira reflexão sobre tefilá é meditar com o desejo de despertar a nossa essência perfeita. Então, ser essa nova pessoa tão grande que nem eu mesmo posso imaginar. Sabe quando você fala assim, nossa, mas parece demais para mim? Esse mês eu preciso pensar nisso. Porque essa é a semente que eu tô plantando, tá? Pensar nesse estado, mesmo que você fale, eu acho que não é possível. O quê? Eu viver isso? Eu ser isso? Não, parece longe demais, parece distante demais para mim. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Uma coisa só é distante pra gente se a gente não pensa sobre ela o suficiente para aproximar aquilo da nossa vida. Então, pensar
sobre e olhar para esse estado perfeito, você fala, eu quero me tornar amanhã, é o primeiro passo. Depois vai ter que agir, vai ter que se transformar, vai. Eu falo muito isso também. Hoje eu respondi uma caixinha de perguntas falando sobre isso, né? Uma das minhas seguidoras falou assim, nossa, mas eu faço, né? Eu estudo, eu busco ser, sabe? Tipo, eu estudo as coisas da Kabbalah, etc. E ainda assim eu tô passando por uma certa dificuldade na minha vida. E aí eu falei para ela uma coisa que eu falo para os meus alunos. Kabbalah é prática. E o que eu quero dizer com isso? Prática não é só estudar, não. Tá? Você dá a comida, o alimento, a sabedoria da alma é a primeira coisa que a gente precisa. Mas a segunda coisa que a gente precisa é trazer para as nossas relações. É corrigir certos aspectos da nossa personalidade, é elevar a nossa personalidade, é nos tornarmos melhores do que nós estávamos sendo ontem. E isso é no nosso trato humano, na maneira de ser, de pensar, de sentir, né? Na maneira que eu sou no mundo. Então a gente precisa orar esse mês para poder elevar nossa consciência nesse aspecto, de se ver de forma mais elevada. Terceira coisa, terceira ferramenta poderosíssima para esse mês é Sedaká. Sedaká é o quê? É doação. Mas o que é isso? O que a gente quer dizer com isso, né? É doar-se. Doar-se, doar tempo, doar sua energia, doar sua escuta, doar financeiramente, doar os seus pertences. Então é assim, imagina que, eu falo isso também muito nas minhas aulas. Você tem um copo, o meu copo agora não tá cheio, né? Mas imagina que esse copo aqui tá cheio d'água, cheio de água. E aí a gente tá assim, criador, eu quero mais, eu tô querendo me dar, eu quero mais prosperidade, eu quero um relacionamento, eu quero saúde, eu quero isso, eu quero realizar meus sonhos. Se você tá cheio, o seu recipiente, se você não tá dando vazão para aquilo que você tem, para as bênçãos que você já tem na sua vida, se você não tá compartilhando, você não tá gerando esse ciclo de energia que sai, não vai entrar mais. Não vai entrar mais, tá? Tá cheio o copo. Esse mês que a gente precisa fazer, se esvaziar para ter espaço para receber mais. Então, doe-se, né? Esteja nesse estado de doação. Então, de novo, é doar pertence, tempo, energia, escuta, presença, dinheiro, doe-se. Tzedakah. Atitude de você fazer mais do que você está acostumado a fazer. Então, se esse mês é para a gente plantar a semente desse nosso estado mais elevado, se você continuar se doando e fazendo o melhor que você pode, mas na mesma medida que você sempre fez, você continua na mesma conta para o próximo ano. Então, esse mês, o que a gente faz? Não é só esse mês, é plantar a mesma consciência para a gente se tornar assim mais no ano que vem, né? Doe mais. Tá? Faça o que a gente chama de milha extra, né? Faça um pouco a mais do que você está acostumado a fazer. E perceba como isso te preenche. Ai, não, você acha que eu tô cansado, eu tô exausto, mas uma pessoa te pediu uma ajuda. Ou alguém tá te ligando, alguém quer falar com você. Ai, agora não tá, eu tô exausto, você tá cheia. Respira fundo, pega a tua energia da fonte. Criador, me ajuda, me preenche. Doe-se, faça a mais, tá? E vai expandir o teu recipiente, vai te preparar para receber mais bênçãos também na sua vida. E 3, desafio que é aumentar a sua autoestima. A gente está falando sobre olhar esse tzedakah, é você não olhar para si e falar eu sou pouco, eu não sou o suficiente. Não, a gente precisa olhar para si e falar eu sou um, ó, o Yud. Eu sou um com o Criador. Eu sou a imagem e semelhança, ou seja, Tselem Elohim. Eu sou um com o Criador. Eu sou um com a minha fonte que é perfeita. Então, a gente precisa se perceber muito mais capaz do que até então a gente percebeu até agora. Então, assim, ai, não sou bom o suficiente. Quem sou eu para ajudar? Quem sou eu para fazer tal coisa? Não, quem você é? Não. Eu vou usar uma frase que eu uso, que eu sou apaixonada, a frase que eu mais amo da Kabbalah. Que é assim, o dia que Deus criou você foi o dia que ele soube que o mundo não poderia mais existir sem você. Pegou essa? O dia que Deus te criou foi o dia que Deus soube que o mundo não podia continuar a existir sem você. Então a gente precisa se lembrar disso, né? Se lembrar. Eu sou, aí tem uma outra fala bem importante desse Ani, Ledodi, Vedodi, Li, que é assim, eu sou para o meu Criador, eu sou para o meu amado, assim como ele é para mim. Você e o Criador fortalecer essa relação.
entre você e o Criador. Esse mês é fundamental todos os dias a gente fortalecer a nossa conexão espiritual com a nossa fonte. Então, eu sou para o meu amado assim como ele é para mim. Eu sou para o Criador através de Sedaká, que é essa doação, através de tefilá, a oração, e através de Shuvá, que é então você voltar para certas situações e imaginar que você está se limpando, que você está correndo, perdão. Esse é o nosso trabalho principal desse. O que mais, mãe? Agora tá com você. Muito bom. Eu acho que agora a gente pode falar do mapa, né, do mês. Todo mês, na lua nova, a lua vai estar posicionada num determinado signo, numa determinada casa. Enfim, tem todo um mapa que ele se apresenta no momento que a lua está nova, tá? E esse mapa, ele vai imprimir, é como se fosse um carimbo mesmo, né? De energia que vai influenciar a gente um mês inteiro. É óbvio que os planetas, eles vão se movimentar, eles não vão ficar parados, já não estão mais no mesmo lugar que eles estavam no momento da lua nova, mas é como, por exemplo, quando a gente faz o nosso mapa natal, né? A gente está olhando ali um momento do céu que vai influenciar a nossa vida inteira até o nosso último suspiro. Então, o mapa da lua nova é a mesma coisa. As energias que estavam presentes naquele momento, que era o momento do nível de semente, né, o momento que abriu o mês, vai trazer uma influência para todo mês. Por isso que é tão importante a gente olhar para o mapa do dia da lua nova, porque esse energia de virgem que a gente vem compartilhando aqui desde o começo da live, ela vai se comportar de uma determinada forma de acordo com o mapa do dia da lua nova, tá bem? E o mapa dessa lua nova, ele está impressionante, porque tem uma conjunção, uma grande conjunção de planetas e de pontos em Leão, que vão fazer com que a energia de Virgem se comporte muito com características leoninas, tá? A gente tem o Sol, a gente tem a Lua, o Ascendente, a Roda da Fortuna e a Lua Negra, todos posicionados em Leão. Então, é muita energia leonina abrindo o mês e trazendo essa força para o mês inteiro. E isso é maravilhoso, porque quando a gente pensa em Leão, a gente está pensando sempre numa energia de liderança, de muita autoconfiança, de um olhar sempre muito cuidadoso com o próximo, de querer cuidar realmente das pessoas, de querer ser uma figura que representa essa liderança, né, de sabedoria, de direcionamento, né? Quando a gente pensa em Leão, a gente não pode esquecer que o regente de Leão é o Sol. E o Sol é essa grande figura que permite a nossa vida aqui, né? O Sol, ele simplesmente é. Ele não pede licença para brilhar. Ele está sempre brilhando e está sempre provendo a vida para todos nós. Então, Leão, ele pega muito dessas características do Sol, né, para si, e é sobre isso que eu estou falando, é essa energia solar que vai estar muito disponível para a gente ao longo de todo esse mês, que vai ajudar a gente a não ficar tão focado nos detalhes, a ponto de muitas vezes a gente travar, né? Esse detalhismo em excesso, ele pode fazer com que a gente fique paralisado, buscando essa perfeição que ela nunca vai chegar, porque ela não faz parte deste mundo, né? Então, como a gente falou aqui várias vezes durante a live, o Virgem, ele tem essa busca perfeita, constante, perdão, pela perfeição. Então, isso às vezes deixa ele mais, enfim, aprisionado mesmo, sem a capacidade de olhar para perspectivas diferentes, de olhar além. Então, essa força forte, né? Essa força forte é ótimo, né? Essa influência forte de Leão vai ajudar a gente a ir para um lugar mais expansivo, né? Então, vai iluminar esse ponto pequenininho que é tão importante, né? Que a gente fala muito desse ponto como essa força de Virgem, né? Dessa letra Yud que criou Virgem e tudo mais. Mas a gente vai ter a possibilidade de expandir, né? De realmente olhar para as coisas que precisam ser vistas, de ter a coragem e de assumir também a responsabilidade
sem ficar só se lamentando, né, nas coisas do passado e se sentindo mal e se cobrando e se julgando, mas ao contrário, olhar de um lugar assim, aonde a gente está no bom comando, onde eu assumo mesmo o controle da minha própria vida, onde eu assumo a responsabilidade pelas coisas que eu fiz no passado, que talvez não tenham sido as melhores escolhas, né? Mas olhar para aquilo e falar, ok, o que eu posso fazer agora de melhor? De que maneira que eu posso resolver isso? Porque o sol, ele é prático, como eu disse, o sol ele não pede licença para brilhar. Então, muito dessa energia vem com a gente. O que eu tenho que fazer? Eu vou, eu assumo a responsabilidade e eu faço, tá? Então, é essa força que a gente recebe nesse mês, mas assim, de uma forma muito intensa, né? Como eu falei, são 6 posições em Leão. E além disso, esses 6 planetas em Leão que estão em conjunção, eles também estão recebendo um aspecto extremamente positivo de Quiron, que é um aspecto que sempre vai falar para a gente sobre um lugar de cura, e o nó do norte também está fazendo esse aspecto positivo com todos esses planetas em Leão. E tanto Quiron quanto o nó do norte estão no signo de Áries, tá? E traduzindo tudo isso, de que forma que isso vai afetar de uma maneira, enfim, que a gente possa se relacionar com essa energia toda, que vai trazer para a gente mais força ainda, mais determinação, e que todo esse processo durante o mês de Virgem, que não é fácil, ele é um processo muito intenso, é olhar para o passado e lembrar de coisas que a gente não se orgulha muito de ter feito ou de deixar de ter feito, é doloroso, não é fácil. E é interessante que, independente de vocês irem propositalmente no passado, né, fazendo esse processo de techuvá através dessa ferramenta que a Yael acabou de explicar, não importa, o universo ele vai se encarregar de trazer pessoas que você não fala há 10 anos, de você encontrar aquela pessoa que você teve um mal-estar e que faz muito tempo que você não vê. É uma ligação que chega, é um telefonema que surge do nada. Então, naturalmente, o universo ele vai com essa energia de Virgem trazendo essas situações à tona. São sensações e emoções que você achou que estavam bem resolvidas, que você já lidava bem com isso e de repente volta para você ter a oportunidade de fazer diferente. Então, esse mês é muito essa coisa, como se a gente estivesse numa máquina de lavar, chacoalhando tudo, remexendo tudo, trazendo tudo à tona, mas a gente recebe muita força, muito suporte para ser muito bem-sucedidos nisso, para sermos muito assertivos. Tem um outro aspecto extremamente favorável no mapa que une Urano, Marte e Plutão. Enfim, e traduzindo isso, é um aspecto que vai dar para a gente uma capacidade de transformação gigantesca, muito profunda mesmo, muita vontade de lutar pelas coisas que são importantes para a gente. É como se a gente olhasse para as coisas do passado e falasse assim, não tem jeito, eu vou ter que enfrentar isso, isso é o melhor para mim, eu consigo perceber que isso vai me levar para um lugar melhor, que eu vou conseguir evoluir se eu realmente olhar para as coisas difíceis com coragem, com determinação, com garra, com força, assumir realmente as rédeas, né, e a liderança e a condução da nossa vida, porque é só assim, como a Yael compartilhou agora há pouco, quando ela falou dessas ferramentas tão poderosas que estão disponíveis durante esse mês para gente, que a gente consegue resolver o que precisa ser resolvido, porque senão o que acontece? O ano que vem volta de novo, o mês de Virgem retorna e ao invés de trazer novas oportunidades para a gente trabalhar, a gente vai ter que trabalhar as coisas que a gente tentou fugir esse mês. Mas vai ser difícil de fugir, garanto para vocês. Porque, novamente, com toda essa energia de Leão, esse suporte do nó do norte em Áries e de Quiron. Então, o nó do norte é para onde a gente deve ir. E Áries é um signo extremamente atirado. Ele vai, ele se joga, ele resolve, ele não fica pensando demais. E o fato de Quiron estar também trazendo uma influência para esse monte de planetas em Leão, Quiron ele traz o que? Cura. E é uma cura, quando ele está em Áries, através da busca pela nossa identidade. Pela busca da gente entender qual é o nosso papel nesse mundo. E isso é extremamente curativo, porque quando a gente tenta entender o nosso lugar nesse mundo,
a gente consegue realmente expandir a nossa consciência, sair do lugar detalhista de virgem, né? E ir para lugares que façam com que a gente cresça, com que a gente realmente evolua, com que a gente tenha essa coragem, né? De olhar para lugares difíceis e entender que tudo isso faz parte de um grande processo de cura. E, de novo, gente, essa oportunidade que a gente tem no mês de Virgem e do jeito que está, não vai ser igual ano que vem. O ano que vem a gente vai ter um outro mapa, essa energia virginiana ela vai se apresentar de uma outra maneira, tá? E finalizando aqui, tudo isso que eu falei para vocês a nível pessoal é a nível coletivo. Então, a gente pode observar na sociedade coisas voltando, né? Questões também sociais voltando, políticas, econômicas, né? A gente pode observar que coisas que pareciam bem resolvidas, conflitos, eles podem retomar para que dessa vez a luz de leão, essa força de leão, possa realmente dar uma condução e um direcionamento melhor para essas situações, tá? De tudo, né? Agora a gente está falando a nível realmente global, mundial, então vamos ficar atentos a tudo que está acontecendo. E eu tenho certeza que se vocês, né, acompanharem aí o que anda acontecendo no mundo, vocês vão perceber essa força assim que vem que nem um trator, né? Limpando, resolvendo, purificando, né? Virgem está muito ligado com essa pureza, como eu falei, do planeta Terra. Então, Virgem ele está muito ligado com o processo de purificação e a gente vai ver isso acontecendo, né, em larga escala durante todo esse mês. Observem, né? É óbvio que teria muitos mais aspectos do mapa para falar. Eu estou falando de um pouquinho, na verdade, do que é mais relevante e do que mais me chamou a atenção, porque eu nunca vi um mapa com tanto leão assim, de uma lua nova. Então, fica muito claro que o universo está oferecendo para a gente a oportunidade de fazer uma grande virada. Vai ser um mês muito intenso, muito pautado na busca do que é correto, do que é certo, do que é bom para a gente, do que é bom para o outro também. Porque só virgem sozinho, às vezes ele está tão focado no detalhe que ele fica muito voltado para dentro de si mesmo, né? Pensando, calculando, se cobrando muitas vezes. E leão é muito para fora, né? Então vai dar um tom, vai dar um toque assim muito diferente nesse trabalho interno de Techuvá. É o que eu posso fazer dentro de mim para depois levar para fora e servir ao outro, servir ao mundo, né? E aí a gente só precisa ficar atento, porque tanta energia de leão assim no mês pode colocar às vezes a gente num lugar um pouco assim de eu quero que as pessoas me sirvam, né? Eu sou aqui o rei do pedaço. Então, a gente também precisa ficar atento para ouvir as pessoas, para dar espaço para as outras pessoas brilharem também, porque leão, às vezes, ele quer um palco, né? Então, apesar de ser um mês de virgem, essa energia leonina estando tão intensa, é importante a gente ficar atento para isso também, tá bom? E a partir da nossa consciência, a gente pode direcionar todos os aspectos tão positivos que Leão tem, que não falei aqui, né, largamente a respeito disso. Se você está entrando agora, depois escuta a live de novo para entender do que eu estou falando. E é com isso que a gente tem que se conectar. Liderança, assertividade, desejo de ajudar e de conduzir as pessoas emocionalmente, de uma forma prática, tá? E vai ser muito importante também, agora para fechar, no mapa dessa lua nova tão poderoso, é importante que a gente estude também, que a gente se conecte com ensinamentos espirituais, com coisas que enriquecem a nossa alma, porque se a gente conta só com a nossa mente, num mês que tem uma atividade mental tão intensa, as chances são grandes da gente não conseguir entender que esse mundo é um mundo físico que está o tempo inteiro sendo influenciado pela espiritualidade, né? Então, como a gente se conecta com isso? É estudando coisas profundas, né? É se conectando em níveis profundos com esses ensinamentos. E nada como aproveitar as lives que vão acontecer essa semana com a Yael, segunda, quarta e sexta, onde ela vai revelar segredos profundos da Kabbalah. E aproveito, claro, aqui para
lembrá-los e convidá-los para essas lives maravilhosas. Muito bem, acho que agora a gente pode passar para a parte de oportunidades, né? E obstáculos e ferramentas. Não sei que você queira complementar alguma coisa, claro, do que eu falei até aqui. É isso, acho que essa parte da sabedoria eu falo muito para os meus alunos, né? Amadurecimento espiritual ele tem 3 pilares: sabedoria, conexão, meditação, oração e prática. O que é isso? Prática nas nossas relações, da maneira como eu lido comigo, na maneira como eu penso, sinto, ajo com o próximo. Então, essa é a tríade para ajudar a gente a amadurecer espiritualmente. A sabedoria ela é fundamental, não só uma vez, né? Por isso que assim, falar ela é uma prática para a vida, uma filosofia, uma maneira nova, uma nova lente para enxergar o mundo, uma lente que faz você se conectar com esse super potencial. Se você não estuda a Kabbalah ainda, se você quer aprofundar os seus conhecimentos, você precisa participar da Semana da Kabbalah que está amanhã, tá? Então, oportunidade 1 para esse mês. A gente vai falar agora sobre oportunidades, obstáculos e ferramentas. 3 oportunidades, 3 obstáculos e 3 ferramentas. Oportunidade 1 é a gente compreender, então, que nós somos um com o Criador. Isso tem que ficar na sua mente ao longo desse mês. Por quê? A hora que você começa a fazer chupar, a chance de você ficar preso na culpa, sentir mal por conta das coisas que você fez, deixou de fazer, etc, etc. A chance de ficar nisso é grande. Então, você precisa se lembrar o quê? Você vai voltar nas situações para você corrigir, mas para você se libertar delas, não você ficar mais preso nelas. Né? E como é que a gente faz isso? Você vai olhar para as situações e se lembrar, Yud, eu sou um com o Criador, tá? Então, essa é uma grande oportunidade da gente relembrar esse nosso estado puro. O dia da Lua Nova de Libra, que vai ser o evento presencial em São Paulo, tá? É onde a gente se conecta com essa empresa. A Lua Nova de Libra é esse recomeço, né? Esse início desse novo ano, onde a gente vai plantar o ano inteiro. Então, essa pureza a gente vai praticando para se conectar com esse estado que é a Lua Nova, tá? Obstáculo, então, a gente ficar muito racional, muito preso até mesmo nessa culpa. Isso pode atrapalhar a gente na mente muito lógica, muito racional, que é muito detalhista, pode atrapalhar você de expandir e de se conectar com o Criador. Então, você precisa estar atento. Você ficou muito no detalhe, ficou muito na culpa, no ressentimento que você fez, do que alguém fez com você, e etc. Precisa sair disso, tá? Todas as manhãs que você acordar, se olha pelo menos um minuto, faz uma conexão com você, mas com o seu, a tua essência pura, a tua essência perfeita. Olha no fundo dos seus olhos e enxerga essa beleza da sua alma. Sente essa conexão com o Yud, né? Essa conexão perfeita com o divino, tá? Respira, se conecta, e essa é a primeira oportunidade, obstáculo e ferramenta. Qual que é a segunda, mãe? A segunda oportunidade para esse mês é a gente organizar melhor áreas da nossa vida que estão bagunçadas. E agora eu tô falando de coisa prática, sabe? De repente você quer muito organizar melhor a sua forma de se alimentar. Então cria um planejamento, usa a energia de Virgem, que vai ajudar você a olhar quais são os detalhes, porque que até agora você vem se alimentando de uma forma que para você não é a melhor. Você sabe que não é boa, mas não consegue ordenar isso. Então, cria um pequeno projeto, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso ir no supermercado e comprar as coisas para mim no sábado? Eu preciso cozinhar para mim no domingo, por exemplo, e deixar algumas coisas já pré-organizadas para durante a semana só ir, enfim, fazendo algumas outras coisas. O que é para você que funciona? Eu estou dando um exemplo aqui qualquer. Tá? Então, essa é uma grande oportunidade de pegar áreas da vida. Às vezes a sua área, sei lá, financeira está desorganizada. A Virgem é maravilhoso, a energia de Virgem é maravilhosa para ajudar você a colocar ordem na sua vida financeira. O que eu preciso? Eu preciso fazer uma planilha? Ou será que eu preciso de um consultor financeiro para me ajudar a organizar? Porque eu não consigo, porque para mim é difícil. E reconheço que essa é uma área que para mim sozinha não vou conseguir, ótimo. Então vai atrás de um consultor financeiro. Enfim, pensa em uma área por vez. Não adianta
fazer assim tudo de uma vez só que vai virar uma bagunça, né? Então, o obstáculo que eu coloco aqui, né, conectado com essa organização, é às vezes a gente ficar tão preso nos detalhes que a gente vai passar o mês inteiro planejando uma coisa só. Aí quando você vê o mês passou e você poderia ter aproveitado muito mais essa energia para organizar mais de uma área da sua vida. Mas você ficou ali no detalhe do detalhe do detalhe do detalhe da planilha, da planilha, da planilha, e se foi o mês, tá? Então, esse é o obstáculo. Não fiquem parados e pensem realmente de que forma que vocês podem, enfim, organizar isso a favor de vocês e não para ficar, né, muito, muito, muito focado. E a ferramenta que pode ajudar vocês a cumprir com isso, então, é trabalhar com prazos durante esse mês. Selecione um pequeno projeto por vez, né? Já definindo o tempo que você vai investir nele. E qual que é a data limite para você finalizar esse projeto e começar um novo. Então, por exemplo, quantos dias você precisa para organizar, por exemplo, essa alimentação que você gostaria de fazer melhor? Você vai, enfim, parar por algumas horas, planejar isso e colocar em prática ao longo daquela semana uma organização na sua forma de se alimentar. Aí na semana seguinte, se é que você precisa de uma semana, né? Tô aqui, enfim, hipoteticamente pensando num prazo, você vai organizar a sua vida financeira. De quanto tempo você precisa? Você precisa entrar em contato com algumas pessoas pedindo uma dica de um consultor? Ou você tem já essa habilidade, tudo que você precisa é sentar e planilhar os seus gastos, os seus custos e pensar no quanto você quer, por exemplo, guardar, investir, doar? Né? Quanta coisa que a gente faz quando a gente organiza a nossa vida financeira e que quando tá tudo bagunçado, a gente não consegue fazer, tá? Então, essa é a oportunidade 2, o obstáculo e a ferramenta. Maravilha. E a terceira é se livrar daquilo que a gente não usa mais, seja fisicamente, seja emocionalmente. Então, assim, ao longo desse mês, como a gente está, né, entrando para essa educação, corrigindo, então, tem alguma coisa que está na tua casa e que está acumulando energia, que está acumulando espaço, sabe? Emoções que estão acumulando espaço dentro de você, pensamentos que estão acumulando espaço dentro da tua cabeça e que não estão te jogando para frente. Passa, e a Kabbalah fala sobre isso, né? Que é essa lei da similaridade de formas. Você pega esse mês para aproveitar. Se você está desorganizado internamente, organiza alguma coisa fora de você. Né? Minha mãe já falou. Então, aqui eu falo, se livra daquilo que não serve mais, né? Externamente. E se você está olhando fora e fora está uma desordem, está refletindo alguma coisa que está dentro. Então, o que está desorganizado internamente? Sabe? Reorganiza. Olha para dentro. O que eu preciso reorganizar dentro de mim? O que eu preciso jogar para fora? Que eu não quero. Né? Os estudos, a sabedoria da Kabbalah ajuda muito a gente reciclar esse conteúdo interno. Tá? Então, aproveita esse mês que eu falei, começar a estudar os seus estudos da Kabbalah esse mês é uma super oportunidade para você ter seu olhar, para você ter suas lentes, tá? Obstáculos. A gente tem que ficar atento para não ficar paralisado emocionalmente. Tem algumas coisas que estão ali, memórias, né? Você tá com uma memória que tá presa, você precisa resolver, porque essa memória tá voltando para resolver algo. Você, mandar ela embora, mas precisa resolver antes. Porque se você mandar embora sem resolver, ela vai voltar, tá? Eu falo mais disso nas aulas, gente, aprofundo mais. Mas, assim, tenha isso como um norte, tá? E ferramenta é você fazer, então, uma bela faxina. Seja no seu guarda-roupa, alguma coisa, sabe? Foca. Se for uma coisa, se for nos seus livros, se é papel, eu não sei o que é. Mas dá uma renovada aí, vamos trazer novos ares, né? E criar esse espaço na nossa vida. Esse mês ele precisa ser um mês para a gente criar espaços. E a gente cria espaço fazendo exatamente esse processo, que é um processo de techuvá, que é uma renovação. Eu olho para as coisas que eu fiz, que eu gostaria de ter feito diferente, eu me conscientizo, eu crio uma nova lente sobre aquilo, para que o meu mês e meu ano seja diferente, né? Eu posso fazer a mesma coisa com os meus espaços. Roupa, papel, coisa de cozinha, sei lá, tá? Mas renovar as nossas energias, tá? E é incrível que esse é um 2 em 1, né? Porque além de você abrir espaço no seu guarda-roupa, você está abrindo espaço interno, emocional também dentro de você.
se você colocar a consciência de que cada peça que você está tirando, sei lá, estou tirando essa calça da minha vida, eu estou tirando essa mágoa da minha vida, né? Eu agradeço a essa calça, né, que me serviu durante um tempo. Eu agradeço essa mágoa que me serviu durante um tempo, mas eu já não quero mais, isso já não faz parte da minha vida. Então, a gente fala muito na Kabbalah que consciência é tudo, porque é a nossa intenção por trás de tudo que a gente faz e não o que a gente faz propriamente dito que vai fazer a diferença nos resultados que a gente vai colher. Uma ação, ela pode ser completamente oca e mecânica, ou ela pode ser preenchida de intenção, de amor, de consciência, e é isso que vai tornar aquela ação em algo extremamente produtivo e profundo no nosso processo durante esse mês. Então, agradeçam, se desapeguem das coisas e vocês aproveitam para doar isso, que também é uma coisa incrível nesse mês que a gente tem que se desapegar. É você doar não só aquilo que está velho, rasgado, horrível. Não, às vezes coisas, claro, por que não em bom estado? Porque alguém não pode usufruir daquilo que você não usa, às vezes, há 6 meses, um ano, aquela roupa que você nem a etiqueta tirou e tá ali apegada, porque um dia eu vou usar, né? E você passa isso adiante. Isso é um processo extremamente libertador. E como a Yael falou, vocês podem fazer com papel, pode fazer com louça na cozinha, com tudo. É o mês da faxina, gente. Da faxina na casa, da casa onde a gente mora com o nosso corpo físico e da faxina da alma, né? Que é a que habita esse corpo físico. Tá bom, gente? Maravilhoso. Mãe, muito obrigada por todas as coisas que você compartilhou com a gente. Obrigada pelo convite, né? E obrigada pela presença de todos que ficaram com a gente até aqui. Eu fico muito feliz. E eu queria só explicar uma diferença, porque muitas vezes as pessoas ficam um pouco confusas, né? Puxa, mas a gente já entrou no mês de Virgem. A Cabala, ela segue o calendário lunar, tá bom, gente? Então, o que vai definir o início de um mês lunar é a lua nova, tá bom? Então, não bate com o calendário gregoriano. É sempre diferente. Se algum mês for igual, vai ser uma mera coincidência, tá bom? Então, lua nova, abre o mês lunar, né? O ciclo lunar, ele tem 29 dias e meio e não 30 dias como o ciclo solar. Então, também não é preciso, não significa que porque a lua nova desse mês foi dia 16, que no mês que vem, né, vai ser no mesmo dia. Não, sempre tem uma variação, tá bom, gente? Perfeito. Tanto é que nesse mês, que vai ser a lua nova de Libra, que a gente já falou, né? O Rosh Hashanah, o ano novo ritual cabalístico, começa no dia 15 à noite. No pôr do sol da sexta-feira, dia 16 de setembro, é dia seguinte, né? O evento que a gente vai fazer presencial em São Paulo, para quem chegou depois, ele vai ser o dia inteiro do dia 16. Então, a gente começa às 9 horas da manhã, a gente vai passar o dia inteiro até o pôr do sol. Aí, pôr do sol, a gente vai se conectar com o dia 2 do Rosh Hashanah, tá? Vai ser um evento de um dia. Porém, na Kabbalah, o dia começa no pôr do sol. Então, a gente vai se conectar com o dia 1, das 9 da manhã até o pôr do sol. E o dia 2 do Rosh Hashanah, ele começa no pôr do sol do próprio dia 16 à noite. Então, à noite, a gente vai ter nossa conexão com o segundo dia do Rosh Hashanah. Para quem se inscrever no evento presencial, tá? Além de todas as meditações, palestras, todas as experiências que a gente vai viver nesse dia, a gente vai ter também todas as refeições inclusas. São refeições também espirituais. A gente vai fazer conexões espirituais. Então vai ter coffee break, almoço e jantar. Então almoço e jantar são especiais em Rosh Hashanah. Tem uma consciência por trás daquelas refeições. Então a gente vai fazer isso junto. E isso está incluído o valor do ingresso, ou seja, você só precisa chegar lá das 9 às 10 da manhã, tudo está sendo cuidado para vocês em todos os detalhes, tá? Com todas as experiências que vocês precisam para que esse próximo seja realmente especial para todos nós. Então, a única coisa que você tem que fazer, mas quer falar alguma coisa? Não, você vai falar para a gente plantar uma semente maravilhosa, né? Para o ano que vai entrar. Vai ser realmente muito poderoso e incrível. Com certeza. E a minha mãe vai estar lá, tá? A gente vai fazer a parte da astrologia para o ano. Quem chegou depois. Então, a única coisa que você precisa fazer, vocês
duas missões, tarefas aqui depois dessa live. Duas não, vão ser três, tá? Primeiro, se ainda não segue, siga, tá? Arroba Thalita, né, mãe? Eu até coloquei nos comentários, mas para quem ainda não sabe, arroba Giglio, chegou depois, né? Tá? Então, gente, arroba Thalita, sigam a minha mãe. Segunda tarefa que você tem. Se você não está inscrito ainda na Semana Segredos da Kabbalah, acabou essa live, vai no link da minha bio, se inscreve. A primeira aula é amanhã, gratuita, e é conteúdo de qualidade, porque eu não vou fazer mais ou menos, é conteúdo real, tá? A gente tem 4 segredos, são os maiores segredos para você criar uma vida de amor, satisfação e plenitude. Segunda, quarta e sexta. Aí eu não consigo ver ao vivo, faz tudo que você puder para estar ao vivo. Não conseguiu estar ao vivo, a gente vai compartilhar as gravações e elas saem do ar até o próximo, tá? Então, segunda, quarta e sexta tem outra coisa que você vai fazer. Terceira missão. Me manda um direct, o link com as informações para o Retiro Alma, que vai ser no dia 16 de setembro, que é o evento presencial para a gente se conectar juntos com o Rosh Hashanah, tá bom? Já tem 50% das vagas preenchidas. A hora que não couber mais gente, não vai ter o que fazer. Então, não come bola, não perde tempo. Acabou a live também, sabe? Pra gente se encontrar presencialmente. E Fechado? quarta coisa, se você não assistiu a live inteira, vai na página da Yael, que ela vai salvar a live lá para quem não conseguiu pegar desde o começo. Ou quiser ver de novo, ou encaminhar para alguém, para algum amigo que vocês sabem que vão se beneficiar desse conteúdo, não importa se é virginiano ou não, né? Todos nós temos um pedacinho da energia de virgem dentro de nós, então vai servir para qualquer pessoa que se interesse, com certeza. Maravilhoso. Pessoal, muitíssimo obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, mãe, por todos os conhecimentos. E a gente se vê em breve. Amanhã. Hoje tá... Isso aí. Então, gente, obrigada pelo convite, obrigada a todos pela aproveitar essa energia incrível. Vamos. Um beijo, gente. Boa noite. Ótimo mês para nós. Nos encontramos no evento, gente, Lua Nova de Libra. Nos encontramos no Retiro Alma para Rosh Hashanah, tá bom? Se preparem. Vocês lá. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.